Oi, gente, como é que vocês estão? Eu sou Yasmin Martins e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu resolvi compartilhar com vocês algumas HQs, ou seja, histórias em quadrinhos, e mangás que eu gosto muito e que eu acho que vale a pena vocês conhecerem e que servem aí para vocês lerem num final de semana, para vocês se distraírem, porque são leituras rápidas e são histórias interessantes. E a primeira que eu quero indicar para vocês é Tokyo Ghost. Eu fiz um vlog de leitura dessa HQ aqui para vocês, eu vou deixar o link aqui do canal, aqui embaixo na caixa de descrição para vocês assistirem esse vlog. Eu falei bastante sobre essa HQ lá. Foi uma história em quadrinhos super interessante, eu li super rápido, ela vai tratar bastante sobre o vício das pessoas na tecnologia, um mundo praticamente destruído por conta das forças da natureza. E aí a gente vai descobrir o quanto a tecnologia ela pode fazer com que a gente se distraia desse mundo real que a gente vive, mas também pode ser prejudicial. E o quanto as pessoas se rendem à tecnologia de uma forma assim, bizarra, sabe? Então a gente vai ter esse mundo pós-apocalíptico ali, né, com as pessoas se matando pra comer, se matando pra conseguir viver e pra conseguir ainda mais tecnologia. E a gente vai ter uma protagonista que é zero tech, ou seja, ela não se rendeu à tecnologia, que foi paga para destruir aí a última cidade, o último país que não usa a tecnologia, só que chegando lá ela descobre um refúgio. E, gente, é muito interessante, vai te fazer pensar em inúmeras coisas, pensar na modernidade. E eu acho que vale a pena vocês conhecerem. Se quiserem saber um pouco mais sobre a minha opinião e também sobre a história em si, eu vou deixar, como eu falei, o link para o vlog de leitura, assim como o link para a Amazon. Se vocês quiserem comprar qualquer uma das histórias que eu comentar por aqui ou qualquer outra coisa, usem meu link aqui, que isso ajuda bastante. A próxima história que eu quero indicar foi uma HQ que eu gostei muito, que foi O Príncipe e a Costureira. Eu vou deixar as capas aqui, tá? Pra vocês conhecerem um pouco, pra vocês saberem que livro que é. E essa história em quadrinho vai contar a história do príncipe, realmente, de uma costureira, que vão acabar descobrindo ali uma amizade e também uma união que os dois precisam. O príncipe, ele gosta de se vestir de mulher, e aí a nossa costureira, ela vai ajudar o príncipe a fazer isso sem que ninguém saiba. E é muito interessante, vai falar sobre muito da autoaceitação, do autocuidado, sobre a autodescoberta. Então, é uma jornada de descoberta desses dois protagonistas e também de amizade e de um amor que surge entre os dois. E, gente, é muito legal, é muito interessante. Essa história em quadrinho é maravilhosa, você vai devorar, você vai querer abraçar esses dois personagens, porque eles são muito legais, eles são muito divertidos, a união dos dois é muito legal, e também o processo aí de entendimento dos dois, de um ir aceitando o outro, e da conversa, e também do crescimento mental dos dois, é muito legal de acompanhar, então vale muito a pena vocês conhecerem essa história também. O próximo é um mangá que eu sempre indico pra vocês, que é Your Name. Se vocês não viram esse filme, eu aconselho vocês a assistirem. Esse foi um dos casos onde primeiro surgiu o filme, depois as histórias derivadas, né? A gente tem um livro em formato livro mesmo, em formato de romance, que a gente já conhece. Eu, particularmente, prefiro muito mais o mangá do que o livro em formato de romance, tá? Eu li os dois e eu até passei pra frente o em formato de romance, porque realmente é o script ali do filme. A história em quadrinho não, o mangá também mas eu não sei, eu acho que essa história ela foi feita para ser contada dessa forma, sabe? Ela foi feita para ser contada como um mangá, como um filme. E eu acho esse filme maravilhoso, eu achei esse mangá incrível. É um mangá de romance, a gente vai ter aí dois protagonistas que trocam de corpos, assim, durante alguns dias, sabe? Ela vai parar no corpo dele e ele vai parar no corpo dela. E aí eles precisam entender o porquê que isso tá acontecendo, eles precisam, assim, se conhecer, porque, enfim, um precisa passar pelo outro durante, quando isso acontece, né, durante os dias que isso acontece, e é muito interessante porque a história, ela toma uma profundidade que a gente não esperava, e o final dessa história é realmente maravilhoso, quando você começa a ligar todos os pontos e quando você começa a entender o que realmente está acontecendo, você torce muito para esse casal, você torce muito para que eles realmente se encontrem um dia, né, porque, enfim, eles se conhecem tanto, literalmente, conhecem o corpo um do outro, conhecem a vida um do outro, os amigos, a família, a mente um do outro, mas, assim, eles nunca se viram pessoalmente, então você começa a torcer muito para que isso aconteça.
E, gente, é surpreendente, é uma história muito legal. Então, se vocês gostam de história em quadrinhos, se vocês gostam desse filme, vale muito a pena conhecer. O que eu quero indicar pra vocês é um mangá, são 17 ou 18 mangás, mas que vale muito a pena conhecer, que é Dr. Slump. Eu também já indiquei esse mangá em algum momento por aqui. É do Akira Toriyama, que é o autor de Dragon Ball. É super conhecido, Dragon Ball, Sandland, enfim, fez diversas outras histórias. E Dr. Slump, ele tem uma das minhas personagens favoritas da vida, que é a Arale, que é uma jovem que tá descobrindo a vida e ela traz questionamentos, assim, muito engraçados e muito interessantes, porque ela tá tentando entender a humanidade. Ela foi criada por um doutor ali, né? Ela foi criada por um cientista e ela precisa entender como as coisas funcionam. Então ela tem uma inocência que é muito engraçada, mas que ao mesmo tempo a gente sente falta dessa inocência, sabe? E é muito divertido, eu dou muita risada com essas histórias. Eu não li os 18 ainda, eu até tenho, mas eu ainda não li todos. Mas eu sempre dou muita risada, sempre que eu procuro alguma história leve, que eu sei que vai me divertir, sei que eu vou devorar, eu sempre pego um mangá da Arale, né, do Dr. Slump pra ler. Pra quem conhece Dragon Ball e pegou a época do Goku criança, a Arale, ela tem o mesmo espírito do Goku criança. Ela é muito divertida. Ela lembra bastante, assim, o Dragon Ball, o Goku na época do Dragon Ball, quando ele ainda era criança. Essa inocência e as perguntas fora de hora, sabe? Aquelas perguntas que o adulto não sabe como responder. Então, ela tem bastante disso. Então, se preparem para se divertir, porque vale muito a pena conhecer esse mangá, conhecer essas histórias. E cada mangá vai trazer um pouco mais sobre esses personagens. Mas não segue uma história, pelo menos até os que eu li, acho que eu li 6, 7, ele não segue uma história certinho um do outro, assim, sabe? Tipo, exatamente uma continuação, mas a gente vai vendo aí aventuras que acontecem com a Arale, com as pessoas que estão ao seu redor, com o cientista e outras pessoas que ela acaba conhecendo, outros amigos ali que ela acaba fazendo. Então é bem divertido e vale muito a pena conhecer. E por último, a última indicação do dia. Esse realmente foi um vídeo mais rapidinho, mas eu quis trazer algumas indicações de HQs e mangás pra você. A última indicação do dia é uma história em quadrinho que eu gostei bastante, que foi Uma Dobra no Tempo. Vamos primeiro falar dessa edição da Darkseid, porque eu acho que essa é uma das edições mais bonitas que eles já fizeram. Eu vi que estava esgotada há um tempo atrás essa HQ, enfim, nas plataformas digitais. Se eu encontrar o link para essa HQ, eu vou deixar aqui embaixo. Eu lembro que tinha uma época que eles não estavam vendendo mais, que estava esgotada mesmo. Mas se por acaso voltou pro catálogo, ou no site da Darkseid, ou sei lá, na Amazon, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês conferirem, tá? Mas Uma Dobra no Tempo, a gente tem tanto uma série em formato de romance, quanto essa HQ. Eu li o primeiro livro em formato de romance, e eu confesso que eu preferi muito mais a história contada pela HQ. Eu assisti o filme depois de muito tempo, foi esse ano que eu assisti o filme, eu li faz mais tempo essa história em quadrinho, mas eu assisti o filme e eu gostei também. É uma história jovem, né, infanto-juvenil. A gente tem protagonistas ali, crianças e adolescentes, que acabam embarcando nessa aventura nas dobras do tempo, realmente, com pessoas, seres, enfim, que eles vão precisar conhecer ali, que eles estão entendendo como funciona para resgatar o pai da nossa protagonista. Então vão em 3 e eles tentam resgatar, eles têm que enfrentar ali um mal que tá dominando tá dominando o universo, que tá dominando tudo aquilo que a gente conhece no tempo ou que a gente não conhece do tempo, e eles precisam enfrentar esse mal para conseguir resgatar o pai da nossa protagonista. E, gente, a história é muito legal, é uma aventura super divertida, a história em quadrinho é muito interessante. Como eu falei, eu preferi muito mais a história em quadrinho do que o livro de romance em si, mas se vocês quiserem conhecer os outros livros, eu sei que tem outros livros, também tem em formato de romance, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês conhecerem. Chegou uma época que eu cheguei a comprar o primeiro e o segundo, mas depois que eu li o primeiro e não gostei tanto em formato de romance, eu acabei deixando essa série de lado. Mas se você se interessar em saber como continua, como que funciona mais sobre esse universo, também tem mais livros dele para vocês conhecerem. E até onde eu vi, não tinha os livros de romance, assim, em formato de romance, eles não tinham um preço muito elevado e as edições eram bem bonitas, eram capa dura. Eu não sei se ainda fazem essas edições, se eu encontrar também eu vou deixar aqui para vocês conhecerem. Se não, conheçam essas histórias através de suas adaptações, aquelas que têm adaptação.
ou conheçam mais sobre os autores, para vocês se interessarem. São histórias em quadrinhos e mangás que são interessantes, que são divertidas e que com certeza vocês vão devorar. Então resolvi trazer algumas indicações. Não se esqueçam também de me indicar aí nos comentários alguma história em quadrinho, algum mangá, alguma coisa que te marcou também. Compartilha aqui, porque eu gosto muito de ler esse tipo de história, né? Nesses formatos. Eu gosto bastante, então deixa aqui a sua indicação. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, que isso ajuda bastante. E a gente se vê no próximo e até mais!